Muito bem, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade, né? Terminamos nosso período de Advento, período de Natal, e agora nós estamos dando continuidade na nossa série no livro dos Salmos, que é um livro belíssimo, repleto de louvor, repleto de adoração, repleto de lamentos também, né? E nós vamos percorrer os principais salmos ao longo dessa série. E no salmo de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre como nós lidamos com o sucesso daqueles que são perversos, com a prosperidade dos injustos. Como nós lidamos com esse problema e como Deus olha para nós e para os nossos desejos também, como que Deus olha para os nossos anseios diante também da prosperidade dos injustos. É sobre isso que a gente vai refletir hoje. Então, eu queria pedir para você abrir no Salmo 37. É um salmo muito longo, nós não vamos ler ele todo, nós vamos ler os versículos 1 até o 11 e depois o versículo 25. Salmo 37, versículo 1 a 11 e depois o 25. Diz assim: Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim, logo secarão, e como a grama verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve, o perverso desaparecerá, ainda que o procure, não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. E versículo 25, Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem o pão. Vamos orar. Senhor, estamos aqui mais uma vez diante da Tua Santa Palavra, ó Deus. Vem, ó Deus, e fala aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que Teu Espírito se mova entre nós e que possamos verdadeiramente ser impactados com a Tua Palavra, Senhor. Que possa fazer diferença nas nossas vidas quando sairmos daqui hoje, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vive em um mundo quebrado. A gente vive num mundo que o mal é uma realidade. Desde que Adão e Eva decidiram se afastar de Deus, a gente vive as consequências horríveis de habitar em um mundo com a presença do mal. E a presença do mal no mundo afeta toda a nossa realidade. Ela afeta a natureza, afeta o nosso corpo, afeta também as nossas relações humanas com o próximo. É por isso que existe corrupção. É por isso que nós sentimos inveja. É por isso que nós odiamos o nosso próximo. E é por isso também que os poderosos oprimem os mais fracos. É por isso que muitas vezes também os perversos prosperam.
Que é justamente esse o problema que o salmista está tratando nesse salmo. As coisas não deveriam ser assim, mas elas estão em desequilíbrio por causa do pecado, por causa da presença do mal neste mundo. O nosso mundo é movido pela lógica do dinheiro, da fama, do poder, onde os bilionários e as celebridades são referência. Pessoas escrevem livros e vendem palestras sobre como se tornar milionário em 10 passos. E às vezes até passando por cima de quem estiver na sua frente. Para você chegar no topo. Não importa o que você tem que fazer. E o que importa é que você chegue lá. Se você tiver que trapacear, tudo bem. Essa é a lógica da nossa cultura, do nosso mundo. E a mentalidade da nossa cultura também é de que se você se esforçar, se você der o máximo de si mesmo, você vai conseguir o que quer. E se você não conseguir, é porque você não se esforçou e você é um perdedor. Você é um loser, né? Como o pessoal diz. Um fracassado. Muitas vezes, o justo se esforça, faz as coisas certinho, mas ele não chega lá. E é esse é o ponto do Salmo. Por que os perversos fazem coisas injustas, fazem coisas más, e eles são bem-sucedidos? E o justo, muitas vezes, não prospera, não tem aquilo que ele quer. É um problema, esse é um problema que existe na nossa realidade, porque nós estamos vivendo em um mundo desequilibrado por causa do pecado. Nós vivemos em um mundo cruel, onde o forte governa e oprime o mais fraco. Mas, meus irmãos, o reino de Deus não tem nada a ver com essa lógica. A lógica do reino de Deus é o completo oposto disso tudo, dessa visão de mundo. O reino de Deus se baseia na lógica da cruz, onde a vitória vem pela entrega, não pela dominação. Onde servir é reinar, e amar custa caro. No reino de Deus, os últimos são os primeiros, os fracos são fortalecidos, e os exaltados são humilhados. A verdadeira grandeza não está no poder. A verdadeira grandeza não está na fama, no dinheiro. A verdadeira grandeza está no caminho da humildade que Jesus nos ensinou. A gente vê nos evangelhos como até os discípulos caíram nessa tentação, querendo disputar quem se assentaria ao lado de Jesus nos céus. Né? Quem teria mais poder? E Jesus repreende aqueles homens. Essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus está na humildade, na justiça, na misericórdia, na obediência a Deus. Basta a gente ler o Sermão do Monte, que a gente toma basicamente um soco no estômago de Jesus, porque ele inverte toda a lógica humana, toda a lógica que governa a nossa cultura. Ele exalta os humildes, os pobres, os excluídos, e não os poderosos. No reino de Deus, ninguém é descartável, ninguém é invisível e ninguém precisa provar o seu valor, porque o seu valor já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Sim, é verdade. Os perversos, os poderosos, eles podem prosperar. E a gente sabe disso, basta a gente acessar um canal de notícias ou ver o que está acontecendo no mundo, a gente vê isso, a gente percebe que é uma realidade. Muitas vezes os injustos, eles prosperam. Mas, meus irmãos, a injustiça desses homens tem dia e hora para acabar. Ela não vai durar para sempre, não. É isso que o salmista diz aqui, porque esses homens, esses perversos, eles são como capim. Eles vão secar rapidamente, vão deixar de existir. E esses homens não têm algo que somente os filhos de Deus têm.
Sabe o que é? Uma herança eterna. Uma herança eterna nos céus, onde os ladrões não roubam e as traças não destroem. Isso ninguém pode roubar da gente. Enquanto os perversos, enquanto os poderosos depositam a sua confiança em si mesmos e nas coisas deste mundo, os filhos de Deus são chamados a olharem para além de si mesmos, além deste mundo, e a confiarem em Deus. Ao invés de nós sentirmos inveja, ao invés de nós sentirmos rancor, ira, por causa daquilo que os perversos conquistam, nós devemos aquietar a nossa alma e depositar a nossa confiança no Senhor. É isso que Davi está ensinando nesse salmo. Uma segunda coisa que eu queria destacar também aqui, a primeira coisa foi que a perversidade desses homens, a injustiça desses homens tem hora certa, tem dia e hora certa para acabar. E a segunda coisa é que a nossa felicidade deve ser o próprio Deus. A gente olha para os poderosos e onde está a felicidade deles? A felicidade dos perversos está no crescimento das suas ações na Bolsa de Valores, no aumento de capital das suas empresas, na quantidade de mansões que eles podem comprar, na quantidade de iates que eles podem comprar também. Mas se essa pessoa perde a sua fortuna, ela perde o seu contentamento também. Ela perde a alegria e muitas vezes até a razão de viver. A gente vê notícias disso acontecendo. Por exemplo, em 2009, um bilionário alemão tirou sua própria vida depois de uma crise financeira global e ele perdeu tudo. Ele foi considerado a ser o 5º homem mais rico do mundo. Ele foi considerado. E ele perdeu tudo numa crise global. Só que a felicidade desse homem, infelizmente, estava nas coisas materiais que ele tinha. E quando ele perdeu isso, ele perdeu a razão de viver também. C.S. Lewis diz uma coisa muito interessante. Ele dizia que a gente nunca deve depositar a nossa felicidade em algo que a gente pode perder. Porque justamente se a gente deposita a nossa felicidade em coisas perecíveis, a âncora que sustenta a nossa felicidade é muito frágil. Porque se nós perdemos aquela coisa, nós perdemos também o sentido da vida. Foi o que aconteceu com esse homem. Porém, o salmista diz no versículo 4, busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Algumas versões bíblicas usam aqui a palavra deleitar, deleite-se no Senhor. Eu acho legal essa tradução também. Porque qual que é a ideia de se deleitar? A ideia de se deleitar é de buscar prazer. Tenha prazer em Deus, busque prazer em Deus, busque a sua satisfação plena em Deus. É como se você pensa no seu prato preferido. Talvez, sei lá, um macarrão, um arroz com feijão, churrasco brasileiro. Você prova aquela comida e você tem tanto prazer em saborear aquela comida que você não quer nem que acabe. É basicamente essa a ideia. Quando nós buscamos alegria no Senhor e satisfação nele, quando nós buscamos nos deleitar no Senhor, nós estamos dizendo para a nossa alma que não existe outra fonte de alegria que não seja o próprio Deus, que só Ele pode nos satisfazer plenamente. Agora, percebam que existe uma ordem aqui que o salmista está colocando. Existe aqui uma hierarquia de desejos correta que a gente tem que seguir. Veja, porque o salmista primeiro coloca desejo por Deus, busque alegria em Deus. Essa é a primeira coisa. E em segundo lugar, ele diz, e Deus satisfará os desejos do seu coração. Então existem duas coisas na hierarquia. Primeiro, desejos por Deus. E segundo, desejos do coração.
Isso é muito importante. A gente não pode inverter essa ordem de maneira alguma, porque aí a gente tem problemas. Porque se Deus satisfizer os desejos do meu coração, sem que eu tenha o desejo por Deus como fonte da minha alegria primária, isso vai gerar ingratidão de minha parte. Como assim? Se Deus me dá aquilo que eu quero, sem que Deus seja a minha maior fonte de desejo, eu não vou reconhecer que essas bênçãos estão vindo dele. Se Deus não é a minha fonte maior de alegria, e eu começo a prosperar, eu começo a ter bênçãos, Deus começa a me dar aquilo que eu quero, eu vou ter um coração ingrato, eu vou achar que eu que estou conquistando aquilo, não está vindo de Deus. Entende? E mais, se Deus me dá aquilo que eu quero, sem que eu tenha Ele como prioridade, essas coisas se tornam a minha fonte de alegria. E aí, nós caímos naquele pecado que a Bíblia chama de idolatria. Quando eu deposito minha felicidade nas coisas desse mundo, eu estou criando outros deuses. Se Deus não é a minha fonte primária de alegria, outra coisa vai ser. Todos nós temos um Senhor nas nossas vidas. Todo mundo, seja crente ou não, todo mundo tem um Senhor. A questão é Deus ou é qualquer outra coisa desse mundo? Quando nós invertemos essa ordem dos desejos, nós criamos ídolos. E é justamente isso que os perversos fazem. Eles invertem essa hierarquia de desejos e para eles o sucesso se torna o Deus maior deles. Por outro lado, meus irmãos, quando o nosso coração ele está devidamente calibrado e Deus é a fonte primária da nossa alegria, então os presentes que Deus nos dá não são um problema. Porque aí a gente tem um coração grato, a gente sabe de onde está vindo. A gente olha para esses presentes não como fins em si mesmos, como coisas que podem nos satisfazer plenamente. Não, a gente olha para essas coisas como dádivas de um Deus amoroso que quer nos agradar também, que se preocupa conosco. Mas o nosso coração precisa estar calibrado. Resumindo, a identidade dos filhos de Deus está em Deus. A identidade dos perversos está na injustiça e está na riqueza. Essa é a diferença, é isso que nos distingue do mundo. Então, sim, Deus se agrada em conceder os desejos do nosso coração. Porém, e aqui vem o terceiro ponto da nossa reflexão, que é muito importante. Porém, esses desejos que nós temos, eles precisam estar em sintonia com a vontade de Deus. Deus nunca vai nos dar algo que vai nos prejudicar, que vai ser ruim para nós mesmos ou que vai criar um ídolo nas nossas vidas. Se nós não amamos a Deus por quem Ele é, mas por causa daquilo que Ele pode nos dar, então nós não amamos a Deus. O que nós estamos amando é o objeto, aquilo que Ele pode dar para a gente. Isso não é Deus. A ideia do versículo 4, aqui desse salmo, não é que a gente vai orar tanto e nos envolver tanto na igreja, nos ministérios, cantando, pregando, orando, sei lá, qualquer coisa. Que a gente vai fazer tanta coisa por Deus que a gente vai amolecer o coração dele. E ele vai dar aquilo que a gente quer. Não é isso que o salmista está ensinando. A oração não é um exercício de Deus se conformar aos nossos anseios. É o contrário. Quando nós oramos, é o nosso coração que se amolda à vontade de Deus. Se nós estamos buscando mais aquilo que Deus pode nos dar do que o próprio Deus, nós não amamos a Deus, estamos amando o seu poder. E isso é idolatria. Porque não é o Deus, nós não estamos amando a Deus, estamos amando o seu poder somente. Portanto, buscar alegria em Deus faz com que a nossa vontade,
os nossos desejos sejam moldados de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Senhor. Quando nos alegramos em Deus, a nossa vontade se harmoniza, entra em sintonia com a vontade de Deus. Existem desejos que nós temos que, se Deus conceder para a gente se mata. A gente não sabe disso. A gente acha que é uma coisa boa, mas Deus sabe, e Deus sabe que se der para a gente vai se matar. A gente vai levar outras pessoas ao abismo também. C.S. Lewis mais uma vez dizia o seguinte: se Deus tivesse respondido todas as orações tolas que eu já fiz em minha vida, onde que eu estaria agora? Não sei se você já assistiu aquele filme Todo-Poderoso. Já assistiu? Com o Jim Carrey. Aquilo lá é uma ilustração perfeita. No filme, ele se torna Deus por um dia, né? E aí ele começa a receber orações do mundo todo por e-mail. E ele fica tão cheio de coisa para fazer que ele não tem paciência para responder tudo aquilo. Ele só responde sim para todo mundo. E o mundo vira um caos. Vem guerra, vem problema para tudo quanto é lado. E essa é uma ilustração perfeita. Nem sempre o sim de Deus é algo bom para as nossas vidas. Às vezes é o não que é algo bom para as nossas vidas. E é difícil ouvir isso, mas é a realidade. Deus, ele não é um estraga-prazeres. Aquele meu filho está querendo tal coisa, então é justamente isso que eu não vou dar para ele, porque eu não quero que ele receba isso. Deus não tem prazer nesse tipo de coisa. Ele não é um estraga-prazeres. Ele nos dá se aquilo for algo bom para as nossas vidas. Ele é um pai amoroso, que é o melhor para nós. Se você pede pão ao seu pai, por acaso ele te dá uma pedra. Se você pede um peixe, por acaso ele te dá uma serpente. Como Jesus disse, se até o pai terreno sabe o que é bom para os seus filhos, quanto mais o pai celestial. A gente olha para a Bíblia e a gente vê vários exemplos de homens que sofreram grandes injustiças, mas que no final das contas Deus cuidou desses homens e honrou, exaltou esses homens. Olhe para a vida de José, olhe para a vida de Davi, Daniel e o próprio Jesus. Todos esses homens foram injustiçados, sofreram na mão de homens perversos. E no final das contas, Deus cuidou desses homens e os exaltou. Por quê? Por causa de algo que tinha neles? Não. Porque eles eram filhos de Deus e eles eram obedientes, foram fiéis a Deus. E o versículo 25, por fim, nos mostra isso, nos ensina essa realidade. O salmista aqui nos mostra como Deus cuida. E ele nos tranquiliza também, dizendo que confiar em Deus para o nosso futuro não é em vão. E ele compartilha a sua experiência. Davi diz aqui: fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo ser abandonado, nem seus filhos mendigarem pão. Deus sabe aquilo que precisamos e Ele cuida da gente. Não vamos ter necessariamente tudo aquilo que a gente quer. Não vamos ter. Mas podemos ter certeza de que tudo aquilo de que nós precisamos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra, Deus vai nos dar. Tem uma história bem interessante que eu queria compartilhar com vocês. Preste atenção. Havia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. A primeira árvore, olhando para as estrelas, disse assim: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros. Para isso, eu até me disponho a ser cortada. A segunda árvore
olhou para o riacho e suspirou. Eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira árvore olhou para o vale e disse assim: quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos então se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores. Cortaram as 3 árvores, todas elas ansiosas em serem transformadas naquilo que elas sonhavam. A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberta de feno. A segunda árvore virou um simples e pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira árvore, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou sendo cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Mas numa certa noite, cheia de luz e de estrelas, onde havia 1000 melodias no ar, uma jovem mulher colocou seu bebê naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore, ela percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco. Mas quando a tempestade afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz. E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo ela se sentiu horrível, se sentiu cruel. Mas no terceiro dia, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. O que essa breve ilustração, essa breve história nos conta? Ela nos conta, meus irmãos, que cada uma dessas árvores teve o que desejava, mas não da maneira que cada uma delas imaginou. A gente não sabe quais são os planos que Deus tem para nós neste novo ano. E seria muito leviano da minha parte, seria um pecado. Eu seria maldito de dizer algo do tipo que este será o melhor ano da sua vida. Isso é uma mentira do diabo, meus irmãos. Nunca acredite numa história dessa. Porque a gente olha para a Bíblia e a gente vê homens que não tiveram uma vida perfeita do início ao fim. Pode ser que tenha coisas ruins no meio desse ano na sua vida, eu não sei. Mas vai ter coisas muito boas também, pode ter certeza. Nós vivemos altos e baixos, enquanto a gente está nesse lado aqui do paraíso, nesse lado da terra, né? Enquanto a gente vive como meros mortais, a gente vai passar pelo sofrimento. Não tem jeito. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. A gente não sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida, a gente não sabe quais são os caminhos de Deus. Pode ser que os nossos caminhos não sejam os mesmos caminhos de Deus, mas pode ter certeza de uma coisa: os caminhos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. E a gente só percebe isso às vezes lá na frente. A gente está sofrendo e a gente não consegue enxergar. Às vezes só lá na frente que Deus mostra para a gente. Se é que mostra, às vezes a gente não percebe também. Concluindo então, meus irmãos, a gente tem que, uma lição para esse novo ano, se a gente tem que aprender algo logo agora, é para que a gente aquiete a nossa alma. A gente não deve se inquietar com os nossos desejos, com o nosso futuro, com a prosperidade de outras pessoas. Devemos buscar a nossa satisfação em Deus. Em Efésios, o apóstolo Paulo ora
para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Quando nós estamos cheios da plenitude de Deus, a gente não sente falta de outras coisas. A gente não se preocupa tanto. Paulo diz assim em Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19: peço também que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Essa deve ser a nossa oração no começo deste ano. Buscar a nossa satisfação em Deus e que a gente seja tomado da plenitude de Deus em Cristo Jesus. Porque se nós tivermos isso, se nós formos tomados da plenitude de Deus, não há nada que a gente sinta tanta falta. Porque a nossa fonte de alegria suprema é Jesus, é o nosso Deus. Dinheiro, carreira, casa, casamento, diploma, enfim, você pode enumerar coisas aí na sua vida que você precisa. Essas coisas são legítimas, não há nada de errado em pensar sobre essas coisas e buscá-las. Mas elas não devem ser o nosso objetivo maior nessa vida. Todos nós podemos sonhar com essas coisas, mas a nossa felicidade não pode depender da realização desses sonhos. A nossa felicidade está em Deus, que através de Jesus nos permite ter um relacionamento com o nosso Deus, um relacionamento íntimo com o Pai e que nos dá vida eterna. Que a gente carregue isso em nossos corações, logo no começo deste ano até o fim dele. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos. Pense nas coisas que você precisa, você tem desejado muito e que talvez ainda Deus não contemplou você com esses desejos, mas talvez no momento certo eles vão acontecer, talvez não é a vontade de Deus, eu não sei. Mas coloque todas essas coisas diante de Jesus agora. Pai amado, mais um ano, Senhor, está começando, ó Deus. Para muitos é motivo de alegria, Senhor. Para outros é motivo de ansiedade, de preocupação, de tristeza, de sentimento de estar sobrecarregado, ó Deus. Senhor, Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Pai, te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê alívio nesta noite. Que a gente possa verdadeiramente descansar no Senhor, entregar os nossos desejos a Ti. Que nós possamos verdadeiramente buscar o Senhor como a nossa maior alegria nessa vida, ó Pai. Que a gente não seja influenciado por essa cultura consumista, ó Deus. Por aquilo que o marketing nos oferece, que seduz o nosso coração, ó Pai. Que sejamos seduzidos pela Tua palavra ao invés disso. Que sejamos moldados pela cultura bíblica e não pela cultura do mundo. Que a gente olhe para esses poderosos, para esses bilionários, para essas pessoas que cometem perversidades e não sintamos inveja delas, mas que nós nos lembremos que elas não durarão. Elas não durarão por muito tempo, Senhor. E que a nossa herança é muito maior do que qualquer ouro, do que qualquer dinheiro que alguém possa ter aqui nessa terra, Senhor. Que a gente possa desejar as coisas do alto, ó Pai, e não as coisas deste mundo. Calibra o nosso coração, ó Pai, para que a gente possa viver uma vida nessa linha, Senhor, nesse caminho.
Que o Senhor seja o nosso bem maior, ó Pai. Essa é a nossa oração para este ano. E que a gente possa, que o Senhor coloque esse desejo no nosso coração ao longo de todo o ano, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.